Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula secreta, agora iniciozinho de dezembro, né. Espero que você já tenha planejado todo o seu 2025, se não planejou ainda dá tempo, mas também ainda dá tempo de fazer algumas ações que dão resultado ainda em 2024, né. Então, eu vou trazer, eu criei um evento chamado O Fim dos Pacientes Curiosos, mas é basicamente para mostrar como que você vai fazer para atrair pacientes qualificados. Mas como assim paciente qualificado? Os pacientes que pagam mais, os pacientes que valorizam você, os pacientes que querem ser atendidos por você. Eu vou mostrar aqui hoje tudo um passo a passo, tudo que você precisa fazer para atrair esse tipo de paciente, parar de atrair aquele paciente que só pergunta o preço, aquele que envia uma mensagem no WhatsApp e some, e você vai entender o que você está fazendo que está atraindo esse tipo de paciente, para finalmente não atrair mais e atrair só o paciente que você quer, aqueles pacientes que realmente valorizam o seu trabalho. Então vamos lá para a apresentação, espero que realmente você goste, fica até o final, no final tem um brinde especial para você que ficar até o final, mas vamos lá para a apresentação para essa aula não se estender muito. Então vamos lá. O que você vai aprender hoje? Né, o tema dessa aula é justamente como atrair pacientes qualificados. Aqueles pacientes, como eu falei, paciente que paga mais, o paciente que te valoriza. Hoje no mercado estão falando muito sobre paciente high ticket, paciente particular, paciente de alto valor, enfim, mas isso são pacientes qualificados. Você precisa atrair esses pacientes que realmente querem ser atendidos por você, tá? E só para você entender que essa estratégia que eu vou mostrar para você hoje, todo esse passo a passo, é o que eu utilizo aqui nos nossos alunos de mentorados há mais de 6 anos. Então, é uma estratégia extremamente validada e é a mesma estratégia, se você não está sabendo, mas que grandes clínicas, grandes profissionais utilizam para ter a agenda cheia todos os meses de pacientes de alto valor, pacientes que, né, pacientes realmente qualificados, tá? Então vamos lá. O que eu mais vejo hoje, né, no como um todo, quando eu falo com novos mentorados, quando eu converso com novos alunos, quando eu converso com as pessoas que estão falando comigo no WhatsApp, o que eu mais vejo hoje são profissionais de saúde fazendo posts, eles fazem anúncios, eles contratam agência, eles contratam social media, paga R$ 1.000 para uma social media, R$ 1.200 para uma social media, e que fique claro, não estou falando mal de social media, não estou falando mal de agência, tá? Eu só estou falando do que eu vejo no mercado de algumas estratégias. Mas não tem resultado. Faz post todos os dias, aí fica aquele perfil, aquele Instagram fantasma, né, que tem lá, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém entra em contato, faz um story para agendar uma chamando para agendar uma consulta, ninguém vê, ninguém responde, aquele direct fantasma. Mas por quê? O problema do Instagram? Não, o problema está sendo na estratégia, tá? Então, assim, o que eu vejo é que mesmo esses profissionais que fazem posts, às vezes ele faz anúncio, mas só atrai paciente curioso, só atrai aquele paciente que pergunta o preço, manda uma mensagem no WhatsApp, pergunta o preço e nunca mais fica aquele cri-cri, né? Pessoa, quanto que custa? Ah, mas deixa eu te explicar como é que funciona o meu tratamento, a pessoa já para de responder. Esse é o paciente desqualificado, tá? Eh, de novo, a culpa está no anúncio? A culpa está no Instagram? Não, a culpa está na estratégia. E uma das coisas que eu também mais vejo no mercado, que eu mais ouço, são justamente os pacientes falando que eles não conseguem cobrar mais, eles sofrem com a alta concorrência. Se for o seu caso, até comenta aqui, né, se você está sofrendo de algum desses problemas, já comenta aqui, deixa o seu comentário aqui. Mas o que eu mais vejo é justamente isso. O paciente ele sofre com a alta concorrência, ele não consegue cobrar mais, então às vezes é aquela psicóloga que é uma ótima psicóloga, se dedica, se esforça, estuda e tudo mais, mas não consegue cobrar R$ 150 numa consulta. Se ela falar então que é R$ 200, que é um preço que seria o mínimo, né, já aí que ela não vai conseguir paciente mesmo. E aí, qual é o problema? O problema é a crise, é o público, são as pessoas, é o Instagram, é o anúncio que só traz gente curiosa, desqualificada? Não, tá. O problema tá justamente no seu posicionamento, tá na sua imagem. Tá, em como as pessoas te veem. E é isso que você vai mudar para justamente atrair as pessoas que estão realmente querendo ser atendidas por você. Mas aí você pode falar assim: "Ah, tá bom, você está dá de blá 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 aí, mas quem é você?", tá? Eu sou formado em marketing, eu atuo com profissionais eu atuo com
Eu tenho agência de marketing há 10 anos, eu já tive franquia, desenvolvimento web de uma agência que fazia site, depois eu abri a minha própria agência e com profissionais de saúde eu trabalho há 6 anos. Então tenho bastante experiência, tem mais de 10.000 alunos aqui nos nossos cursos. E eu criei, aqui criados, né, criador, eu sou criador do método da referência, da metodologia referência, que é a base da estratégia aqui que nós vamos ver hoje. Mas vamos lá, o que que acontece? Por que que você atrai realmente pacientes curiosos? Agora eu vou começar a explicar um pouco mais, né, entrar realmente no conteúdo. Por que que você só atrai pacientes curiosos? Nós temos aqui basicamente 6 problemas, né, 6 situações que acontecem, que são geralmente sempre que eu ouço um profissional de saúde falando aqui pra mim que seja terapeuta, dentista, médico, não importa, tá? Dono de clínica, que só tá atraindo paciente qualificado desqualificado, que faz post, que faz anúncio, que as pessoas que não consegue atrair o paciente que realmente paga ali um valor mais justo. Geralmente tem algum desses problemas, tá? Então, assim, não utilizo o Instagram para criar um posicionamento estratégico, então não tem nenhum diferencial, tá? Não é visto como uma referência, tá, vou ler aqui, vou passar para aqui então, para cá. Não é visto como uma referência profissional, tá? O paciente não sabe por que que ele deve escolher você ou outro profissional. Tem um feed catálogo, por isso que eu tenho que passar para cá. Vou alterar aqui para ficar organizado, tá? Senão fica ruim. 2, 3, 4 e 5. Agora sim. Então, assim, não tem uma imagem pessoal forte, não, que está muito atrelado à referência, né? Mas não tem ali uma imagem no Instagram, um perfil que realmente cria um posicionamento, deixa ele visto, que ele seja visto como autoridade. Tem o que eu chamo de feed catálogo, né? Só posta promoção, só posta foto de antes e depois, tem aqueles posts ali que eu chamo de conteúdo Google. São 3 dicas para X, Y, Z. Então, por exemplo, a pessoa trabalha com botox. 3 dicas para o seu botox durar mais. O que fazer antes do botox? O que é botox? O que é harmonização? Como fazer a harmonização? 3 dicas para a sua rotina. Esse é o tipo de Google que ninguém se interessa. As pessoas não se interessam por esse tipo de conteúdo. Se você faz esse tipo de conteúdo, você só vai atrair paciente qualificado, porque aí entra a questão que, o paciente não sabe por que que deve escolher você ao invés de outro profissional. Porque se você só tem um conteúdo ali bem raso, conteúdo Google, que não gera conexão, não tem os seus bastidores, não tem conteúdos que criam conexão, que mostram seus valores, as suas crenças, mostram quem é você por trás do jaleco, sabe? Conteúdos que realmente aproximam com a sua audiência, sem precisar ficar blogueiro, mas são conteúdos que criam posicionamento. Hoje, 2024, agora para 2025, é cada vez mais esse tipo de conteúdo que as pessoas gostam. Você pode trazer histórias de transformação, você pode fazer, dependendo do seu mercado, antes e depois, você pode fazer promoções, mas você não pode ter esse feed catálogo, que é esse feed que só tem promoção, só tem antes e depois, e aí tem o conteúdo que tem esse conteúdo extremamente sem graça, sabe? Que esse conteúdo que se a pessoa ela procurar no Google, ela encontra o que que você está fazendo lá, não mostra quem é você, não mostra o que que você acredita. Então nada disso vai criar posicionamento. Então o paciente ele não vai saber por que que ele tem que escolher você, porque se ele não vê nenhum diferencial no seu trabalho, se ele não se conecta, se ele não confia em você, se ele não vê você como um profissional que realmente vai resolver um problema dele, se você não gera desejo e você não gera valor para aquela pessoa realmente querer ser atendida por você, ela vai entrar em contato com você e só vai perguntar o preço. E aí você vai falar com a pessoa, vamos dar um exemplo bem bobo aqui. Você vai falar com a pessoa assim: "Ah, a pessoa vai entrar em contato e vai falar assim: 'Não, quanto que é o botox?' 'Ah, é R$ 500'". Aí a pessoa vai falar assim: "Poxa, mas eu vi por R$ 490, pô, você não faz não?". "Não, eu faço por 470". "Só tá bom, vou pensar". Ela vai entrar num contato com outra em contato com outra clínica: "Não, eu faço por 450". Aí se ela fala assim: "Poxa, 450 eu começo a entrar no prejuízo, eu não consigo cobrir. Poxa, perdi o paciente". E aí você fica com essa sensação frustrante de, mesmo cobrando barato, não conseguir o paciente. Claro que eu dei um exemplo muito exagerado aqui, né, não é necessariamente dessa forma que acontece.
mas as pessoas sim comparam o preço. Então a pessoa quando entra em contato só perguntando o preço, é porque ela só vê você como uma pessoa de preço, entendeu? Ela não tem nenhum motivo a mais para ela querer ser atendido por você, tá. E a realidade, né, eh, preciso que você pense, né, você até pode digitar aqui no nos comentários, eu vou responder, eu vou olhar, né, vou responder, mas a realidade eu quero que você pense, assim, quem é você hoje? Você sofre com alta concorrência? Você já tentou de tudo, mas não sai do lugar? Você conhece profissionais de saúde que possuem menos experiência que você, às vezes tem uma estrutura inferior à sua, não tem os seus equipamentos, não tem, às vezes você montou um consultório lindo, mas que eles têm muito mais resultado. Mas por quê? Porque justamente eles sabem como se posicionar como uma referência e atrair essas pessoas. Porque o que vai fazer a diferença, o que vai dar resultado, não é só a sua experiência, não é só o seu bom atendimento, não é só a sua entrega, isso é a sua obrigação, você fazer um bom atendimento, né, ter um bom atendimento seu, a sua secretária, é a sua obrigação. Você realizar um bom serviço, um bom trabalho, é a sua obrigação, é o seu trabalho. Não é isso que vai fazer que o paciente realmente queira ser atendido por você. O que vai fazer é o seu posicionamento, é a forma como ele vê você, é se ele vê você como uma referência, uma pessoa que realmente pode resolver um problema dele ou ele tem muito desejo para ser atendido por você, para realmente se tornar um paciente seu, tá. E aí continuando aqui, como então atrair esses pacientes também que pagam mais, que são qualificados, que te valorizam, né. Você precisa primeiro definir a primeira parte, toda a primeira parte do marketing é saber com quem você está lidando, é saber quem é o seu público, saber quem você quer que quem você quer atender. Mas: "Ah, Vicente, mas eu sei quem é meu paciente". Tá bom, então coloca no papel, você tem que conhecer muito bem essa pessoa, porque a partir daí, todas as outras estratégias vão começar a ficar mais claras. Você vai ver isso agora aqui. Então, assim, você sabendo quem é o seu paciente ideal, você sabendo realmente quem ele é, você vai conseguir produzir conteúdos melhores, você vai conseguir se conectar melhor com ele, ou com ela, né, no caso. E principalmente tudo, até a roupa que você veste. Então, por exemplo, você tem que saber quais são as dores que ele tem, as dúvidas, as objeções, os medos, os desejos. Eu não coloquei aqui, mas também os desejos. Você tem que saber qual é o desejo dele, o que que ele valoriza, sabe? O que que ele valoriza, o que que ele sonha, o que que ele não acredita. Como que ele se comunica? Ele tem um linguajar mais jovem, um linguajar mais apurado, ele fala, como uma pessoa de meia idade, de classe média alta, não, ele fala como um jovem, enfim, tudo isso vai ajudar você a se comunicar com ele. Como que você é visto por ele? Quando nós falamos de posicionamento, né, de referência, tornar uma referência, nada mais é, a grosso modo, é a forma como você é visto por aquelas pessoas. Então você tem que pensar como que você é visto por ele, para ir criar a imagem que você quer, tá? Através de justamente de quem é o seu paciente ideal. Então, assim, até mesmo a roupa vai fazer diferença, porque se você trabalha ou quer trabalhar, pode não ser o seu paciente hoje, mas que você quer trabalhar com, por exemplo, um público classe média alta, ele tem uma forma de se comunicar, ele tem o que ele considera bonito, o que ele vê como uma referência de estilo, de roupa, de vestimenta, de fala, e ele não vai se conectar com você se você não estiver daquele jeito. A verdade é essa. Então você tem que sim que pensar nisso para poder, se conectar com esse paciente, entendeu. E aqui, quando nós começa aí você já definiu exatamente quem é o seu paciente, você já sabe como é que ele se comunica, o que que ele quer, você vai começar a produzir conteúdo. E aqui nos conteúdos nós temos, os funis, né, o funil de conteúdo. Claro que essa é uma o funil é uma técnica de funil de vendas, né, uma técnica de vendas, ele é muito conhecido nas vendas. Mas eu estou trazendo aqui para vocês no conteúdo, como que você vai aplicar a técnica do funil de vendas para conteúdos. Então, assim, o funil de vendas mais basicamente é você atrair mais pessoas para que elas conheçam você. Então tem aqui, ó, o topo de funil, né, aprendizado, descoberta, quando as pessoas começam a conhecer você, são pessoas que não te conhecem, que nunca viram você, elas começam a conhecer você, elas começam a entrar no seu funil. Então é um funil. Dali, elas começam
a se relacionar com você. Aqui tem como reconhecimento do problema, consideração da solução, ou seja, ela começa a considerar que você é a melhor opção para ela. Ela começa a se relacionar ali com você, né, relacionar entre aspas, até o momento que ela decide comprar, decide agendar uma consulta. Essa é a estratégia de um funil de vendas que eu estou trazendo aqui para um funil de conteúdo. Ah, vocês vão estar confuso. Não, não está confuso não, vou mostrar para vocês, tá? Fiz até uns desenhozinhos bem bonitinhos aqui. Então vamos lá. Aqui no topo de funil, ou seja, as pessoas que estão conhecendo você, né? São pessoas que estão indo para o seu Instagram, porque agora você já sabe como que é o seu paciente ideal, como que ele se comunica, o que que ele valoriza. Você já tem ali um perfil que está se conectando com esse paciente, você vai começar a produzir conteúdos para atrair mais pessoas, tá? Que seja esse paciente ideal. Então, um formato de conteúdo que é muito bom para topo de funil são os reels. Esse aqui é o desenhozinho dos reels. Então são os reels. Os reels de descoberta, reels ali com um gancho de curiosidade, um gancho de desejo, algo contra-intuitivo, algo polêmico, dependendo ali do seu nicho, se for possível, são formas de fazer com que as pessoas te conheçam. Porque a entrega, por causa do algoritmo mesmo, a entrega do Instagram é muito boa para esse tipo de formato. Então hoje é a melhor forma para fazer com que as pessoas te conheçam. E aí você pode fazer, você deve fazer depois os posts de conteúdo também. Aí sim, posts de bastidores, transformação, prova social, depoimento, conteúdos mais aprofundados, posts ali de autoridade. Então, por exemplo, se você dá aula, se você está num congresso, posts ali do seu dia a dia, da equipe, da estrutura. São posts que as pessoas vão começar a ver que você é a melhor opção, vou começar a considerar você, que, poxa, comecei a gostar dela. Basicamente, você fazer as pessoas te conhecerem aqui as pessoas vão começar a gostar de você, tá? Não é gostar, mas não é gostar no sentido, né, mas gostar no sentido de confiar em você, né, as pessoas vão começar a gostar e confiar em você. Ficou melhor agora. E aí no final do funil, que é para fazer as pessoas virarem pacientes, você pode fazer, por exemplo, stories convidando para ela agendar uma consulta, e você pode fazer anúncio. Aqui entra os anúncios, então você percebe qual é a diferença. Enquanto geralmente às vezes o social media só faz aquele post lá que eu falei de conteúdo Google, aquele conteúdo meio sem graça. Às vezes a agência chega e: "Ah, não, vamos fazer anúncio". Ela pega e faz anúncio, às vezes o anúncio é legal, é esse que é o ponto, às vezes o anúncio em si tá legal, só que ela pega e distribui para pessoas que nunca viram. E aí você percebe que tem toda uma jornada aqui, a pessoa nunca te viu, por que que ela vai agendar uma consulta com você pagando um bom valor? Não vai, entendeu? Só porque ela viu um anúncio, entrou em contato, ela tá lá vendo, sei lá, o programa do Luciano Huck, entendeu? Então, é aqui que entra a estratégia dos anúncios. É quando você já tem algumas pessoas que já te conhecem, que já reconhecem você, já gostam de você, já confiam, já estão considerando você, aí você faz anúncios para elas. Aí sim a pessoa ela vai falar: "Pô, caramba, eu realmente quero agendar uma consulta". E aqui para ficar ainda mais fácil, eu coloquei aqui, né, que são as pessoas entrando no funil e aqui virando um paciente, né. Então eu poderia ter colocado um dinheirinho aqui, né, um cifrão, alguma coisa assim. Mas eu achei esse coração mais bonitinho e coloquei esse. Então essa é uma estratégia que realmente funciona, tá? Que você pode trabalhar aqui com alguns tipos de conteúdo para atrair novos seguidores, né, aqui, conteúdos ali para se relacionar com a audiência, fazer as pessoas confiarem, gostarem de você, e também os anúncios para, eh, para converter paciente. E é claro, dependendo do seu orçamento, você pode fazer anúncio para atrair novos seguidores, não é que aqui você só vai postar e vai ficar esperando a boa vontade do Instagram. Você pode fazer o anúncio entrar aqui também para atrair mais pessoas para sua base, né, pensando que um funil é uma base de pessoas que te acompanham, né, a sua audiência que a gente chama. E assim: "Ah, Vicente, mas eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Não tenho tempo, minha rotina é muito corrida". Primeiro lugar, você tem que pensar que o Instagram ele não é uma rede social, tá? O Instagram é uma ferramenta de trabalho. Você precisa lidar com o Instagram como uma ferramenta de trabalho. E você precisa sim dedicar pelo menos ali 1, 2 horas por semana
para trabalhar a sua ferramenta de trabalho. Da mesma forma que você vai se dedica tempo para cuidar do seu consultório, para cuidar da gestão, para cuidar da sua secretária, das suas finanças, você tem que dedicar também um tempo para o Instagram. Então, como que você pode criar uma rotina? Você pode separar ali 1, 2 horas no máximo por semana, você começa a criar um banco de ideias, você pode utilizar a inteligência artificial. Eu tenho utilizado bastante aqui, tem funcionado muito bem, utilizar a inteligência artificial para criar linhas editoriais, para ter ideias de conteúdo, para escrever os roteiros dos reels, os roteiros dos posts, e aí depois é só gravar. Então se você já tiver, por exemplo, ali o roteiro com 2, 3 vídeos, você já faz vídeo para a semana toda, entendeu? Então assim, é muito fácil. Hoje em dia não tem como não ter uma rotina de produção de conteúdo, tá? E aí, um dos problemas também que eu vejo quando a gente já está falando de produção de conteúdo, criar posicionamento, se tornar uma referência, é justamente o que eu chamo de feed catálogo, né? Como eu falei lá atrás, que é aquele post do conteúdo Google, só foto de antes e depois, a pessoa ela entra, não tem nenhum diferencial, não tem, sabe, não mostra quem é você, parece um catálogo, parece aquelas revistas de revista de bairro que tinha antigamente. Antigamente não, mas uns 10, 15 anos atrás, aqui no meu bairro, pelo menos no Rio de Janeiro, tinham várias. Então tinha aquelas revistinhas de bairro que vinha várias propagandas, uma dica, uma receita, uma coisa assim. Isso é um catálogo, né, uma panfletagem. Então você não pode ter esse tipo de feed. Se o feed for assim, realmente você não vai atrair paciente. É por isso, provavelmente, se você não tá atraindo paciente hoje pelo Instagram, é porque o seu feed tá assim, tá? É isso que tá acontecendo. Eu peguei um print aqui, eu peguei um print aleatório no Instagram. Se for o teu Instagram aqui, me avisa, tá? Até, enfim, peço desculpas, mas eu coloquei aqui toda a privacidade, não tô mostrando quem é. Só que é um feed que eu peguei de de uma terapeuta, uma psicóloga. E olha o que eu tô falando, por exemplo, tem aqui, ó, psicanalista do bem, tem aquela ela tá marcando, na verdade, um outro Instagram, não é nem o Instagram, esse não é o Instagram dela, tá. Mas não tem uma foto da profissional, não tem aqui uma estética bonita, você vê que cada post tem uma cor, tá fora de padrão, tá cortado, as artes são feias, sabe. Aqui, ó, tá tudo cortado, aqui essa parte aqui, não sei se pronto, dá pra ver. Então, assim, não tem um padrão de cores, a estética é feia, não tem uma foto da paciente. Aí você me fala, aí de repente ela vai fazer anúncio, mas só veio paciente desqualificado. Poxa, é claro que só vai vir paciente desqualificado, entendeu? A pessoa vai olhar o feed, deixa eu ver quanto é que é. É R$ 80 a consulta. Tá bom, vou pensar aqui e depois eu entro em contato. Claro, ela não se relacionou, não tem nada que valorize o trabalho dela, por que que eu vou entrar em contato com ela? E é assim que as pessoas pensam hoje. Não adianta você falar pra mim: "Ah não, mas eu não penso assim", eu tô falando do mercado, as pessoas pensam assim hoje, tá. E aí quando você tem ali um feed com uma estética bacana, uma imagem pessoal bonita, um conteúdo que atrai o público-alvo, você começa a criar aquele funil de conteúdo, toda essa estrutura, você começa a se tornar uma referência, seja na sua região, seja para o seu público. Esse é o efeito. E é isso que você precisa pensar, é isso que você precisa almejar. Não é questão de virar blogueiro, ficar famoso, não. Mas é pensar em termos de negócio, sabe? As pessoas elas pagam mais, elas preferem, elas dão preferência porque elas veem como referência, entendeu? Então com certeza, você pode de repente tem 2 restaurantes, se um restaurante estiver vazio e o outro estiver cheio, você vai dar preferência para o cheio, porque você vai achar que ele é melhor. Se tiver um restaurante, você passar na frente, 2 pizzarias, uma tiver uma pizza R$ 60, um ambiente meio mais ou menos, meio feinho, vazio, a outra tá R$ 150, um ambiente bonito e tá com fila, você automaticamente vai pensar que aquela segunda é melhor. E às vezes vamos por exemplo, é a mesma pizza, mas as pessoas não sabem disso. Isso é percepção de valor, tá. E você precisa trazer essa percepção de valor para o seu público, justamente com tudo que eu tô falando aqui, e ainda mais se tornando uma referência, né. Você vai ter essa percepção de valor. E aqui, para quem ficou até o final, essa quinta-feira, não sei, quinta-feira à noite é um pouco complicado, eu tenho um brinde para você. Eu vou mostrar como que você pode aplicar toda essa estratégia no seu negócio. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, você preenche, é um formulário só para
né, pegar ali o seu Instagram, seus dados, e eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp para entender um pouco mais do seu negócio, entender o que que você está fazendo hoje para captar paciente, ver quais são as dificuldades que você está tendo, né, ali no no dia a dia, na captação, quais são os gargalos do seu negócio, e vou montar ali um plano de ação para você criar um posicionamento único, se tornar uma referência profissional, para começar aí sim a atrair um paciente que realmente valoriza, para você poder faturar 20, 50, até mesmo R$ 100.000 por todos os meses, com pacientes que realmente querem ser atendidos por você. Então, se você quer esse brinde, digite uma mensagem não, desculpa, clique no botão aqui que eu vou entrar em contato com você e falar com você pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço e uma boa noite.